Olá, bem-vindo à Introdução à Teologia. Hoje eu vou começar citando o historiador da religião, Martin Martin. Ele diz o seguinte: todas as teologias, elas têm duas funções básicas. A primeira, uma mensagem de salvação pessoal, indicando como estar em um relacionamento correto com Deus. E a segunda, fornecer uma lente para interpretar e dar sentido ou significado à realidade do ser humano no mundo. Note, a primeira, que indica como nós estamos num relacionamento com Deus, é tão importante quanto a segunda. É como se fosse um avião com duas asas. Um indica em como estamos no relacionamento com Deus e a segunda, ela nos fornece uma visão para a vida, uma cosmovisão para interpretar a vida. Nos fornece uma maneira de vivermos e convivermos, de darmos respostas a todas as dimensões da nossa vida. Viu como que teologia é tão importante? Por isso, como é que a gente entende teologia e como é que a gente estuda teologia? Para você poder estudar teologia, você precisa pensar a teologia sobre 4 pontos fundamentais para você poder saber do que estamos falando quando estamos estudando algum aspecto da teologia. Vamos definir teologia. Theos, logia, o estudo da divindade, é o estudo sobre a divindade, ou no nosso caso da teologia cristã, ela é um discurso sobre Deus, o que se entende sobre Deus. É o que nós cristãos entendemos sobre Deus. Mas a teologia é a primeira das disciplinas humanas. Para você poder entender teologia, esses 4 pontos da teologia que a gente vai conversar, você precisa imaginar um bolo de casamento. Sabe aquele bolo de casamento com todas essas divisões que ele apresenta? Então, esse bolo de casamento que está aqui, ele tem essas divisões. A primeira fatia, fatia maior, essa primeira fatia aqui de baixo, nós vamos chamar ela de teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é o seguinte, é um método de estudar teologia. Teologia bíblica é estudar livro por livro. Mas estudar livro por livro com alguns diferenciais. Por exemplo, quando pega o livro de Gênesis, você vai estudar o que o autor está escrevendo, qual que é a realidade primeira, o que aquele texto significou para os primeiros ouvintes, para aquelas primeiras pessoas, qual que é o contexto geográfico, o contexto histórico, o que o livro de Gênesis fala sobre pecado, o que o livro de Gênesis fala sobre o homem, o que o livro de Gênesis fala sobre Deus. Você estuda somente aquele livro e extrai dele, faz a exegese dele, de tudo, usa os princípios de hermenêutica, da exegese, que a gente vai ter uma disciplina só sobre isso, e extrai dele tudo que aquele livro está falando sobre os diversos temas e o que esses temas que ele tratou significavam lá para aquela primeira época. Essa é a primeira fatia do bolo. A segunda fatia do bolo nós chamamos de teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Se na teologia bíblica a gente via livro por livro, agora que os teólogos estudaram livro por livro e conseguiram criar um panorama geral, agora você vai estudar na teologia sistemática, vai estudar a revelação completa. O que isso quer dizer? Quer dizer que se lá em Gênesis eu estudei sobre Deus, estudei em Êxodo sobre Deus, estudei em Levítico sobre Deus, estudei livro por livro sobre Deus, agora eu posso criar uma teologia sistemática sobre o que a Bíblia como um todo fala sobre Deus, a doutrina de Deus. Aí a gente gera isso, a doutrina de Deus. O que a Bíblia fala sobre Deus? Está aqui, teologia sistemática, algo completo, teologia sistemática, algo completo acerca de Deus. Ou a gente vai pegar outro tema, né? Eu estou sugerindo isso como um exemplo para você poder entender teologia sistemática, ok? Que é o foco da sua apostila. Não sei se você notou, mas nós escolhemos teologia sistemática para colocar aí na sua apostila. Por quê? Porque teologia sistemática já é
um geral, já é um panorama geral sobre aquele assunto específico. A doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina de Deus, a doutrina da Trindade, entendeu? Então ele já é um panorama geral, já é teologia sistemática, é isso que tem na sua apostila. Em terceiro lugar, quando nós vamos olhar para a teologia, um terceiro ponto, quando estamos falando de teologia, a gente também pode estar falando, nós podemos estar falando também de teologia histórica. O que é teologia histórica? É o pensamento teológico daquela época. Por exemplo, a teologia patrística. O que é que os pais da igreja pensavam sobre determinados assuntos. E aí a gente vai ler e tem muito material dos pais da igreja, muito material dos pais da igreja defendendo o evangelho, mostrando pontos importantes, fazendo apologia. Então é importantíssimo. Nós podemos estudar teologia histórica, nós estamos falando de teologia histórica, a partir da teologia patrística, a partir da teologia medieval. Não tem aí na tua apostila escolástica? O que é isso? A escolástica que tem aí na sua apostila faz parte da teologia histórica, é uma teologia medieval, que tudo isso não precisa se preocupar agora, não vai cair na prova, porque a gente vai cobrar de você teologia sistemática, como você já percebeu aí na sua apostila. Agora, respondendo à questão da escolástica que tem na sua apostila, ela está dentro da teologia histórica. Por quê? Porque está pensando teologia a partir de um momento na história onde a filosofia está muito forte, e é a teologia escolástica que vai fazer com que surja as universidades. O fato que eu quero que você grave é que, assim, teologia histórica pode ser estudada, por exemplo, a partir do ponto de vista de alguém dentro da história. Por exemplo, nós falando de um período da história, teologia patrística, teologia medieval, teologia reformada. Quando você chega em teologia reformada, você pode estudar, por exemplo, os pontos de vista. O ponto de vista do Lutero, o ponto de vista do Calvino, o ponto de vista do Armínio. E aí você vai gerando calvinismo, arminianismo, luteranismo, entendeu? Então aí você vai gerando pontos de vista. No nosso momento histórico, por exemplo, nós podemos estudar teologia a partir do ponto de vista do pentecostal clássico, que surge ali em 1910 com a Assembleia de Deus. Então a gente pode estudar o pentecostalismo clássico, como ele é chamado, mas nós também podemos estudar os neopentecostais. Os neopentecostais, por exemplo, são igrejas como a Deus e Amor, que mantém a questão do Pentecoste, mantém a questão, mantém algumas referências dentro do pentecostalismo clássico, mas já é um outro movimento, você já percebe que ele modificou. E você pode estudar o pós-pentecostalismo. Você pode estudar o pós-pentecostalismo. O que é o pós-pentecostalismo? São as igrejas que vêm, por exemplo, como Soares, Universal, Mundial do Poder de Deus, Plenitude. Então são igrejas pós-pentecostais, igrejas que já não mantêm mais os padrões do pentecostalismo clássico, falando da nossa geração. Então são pontos de vista diferentes. Por exemplo, teologia da libertação. Teologia da libertação é um outro ponto de vista, é um ponto de vista católico, mas também que surge em um momento histórico. Teologia da missão integral. Estamos falando de teologia histórica, entendeu? Então tudo isso é teologia histórica. Por último, nós podemos chamar a teologia prática. O que é a teologia prática? Teologia prática é a praxis da nossa fé. Teologia prática é qual a importância da teologia para o contexto atual em que nós estamos. Como que você pode praticar a sua teologia? Você não pode ficar só na teoria. Então, como é que você pode ter a ortopraxia? O que é a ortopraxia? É a prática da doutrina correta. Porque em teologia sistemática você tem ortodoxia.
Ortodoxia é a doutrina correta. Em teologia prática nós temos ortopraxia, a prática da fé refletida. Qual que é a importância da teologia para esse momento? Como que a teologia sua interfere na sua comunidade local? Como que a sua teologia interfere no seu ambiente de trabalho? Como que a sua teologia interfere? A teologia prática é a cosmovisão de vida que você pratica. É a maneira, a lente que você usa para interpretar o mundo. Então a gente viu teologia bíblica, a gente viu teologia sistemática, teologia histórica e teologia prática. A gente também viu que a teologia tem duas funções. Uma é indicando como que nós estamos no relacionamento com Deus, e a outra é fornecendo uma lente para a interpretação do mundo, ok? E por isso, portanto, também a gente viu que a teologia é a mãe de todas as outras disciplinas. Muito bem, e agora a gente vai pegar alguns desses temas de sua apostila, já que não dá para tratar de todos eles, porque fica muito longo a nossa aula, e vamos conversar com você, se você poder estar mais preparado para a sua prova. Vamos lá?